último parágrafo, é o parágrafo 69. Vamos nos despedindo deste documento. Papa Paulo VI então diz assim: muito alegra e consola este sagrado concílio o saber que não falta, mesmo entre os irmãos separados, quem preste a homenagem devida à Mãe do Senhor e Salvador, de modo particular entre os orientais, que afluem com fervor e devoção a venerar a Mãe de Deus, sempre virgem. Então, claro, com certeza, né? Este concílio não poderia deixar de citar sobre a Mãe de Deus. É o único trecho de todo o concílio que fala sobre a Mãe de Deus, sobre a Virgem Maria. Há outros documentos fora do concílio que nos ajudam a aprofundar essa devoção. Quem sabe mais pra frente, né, nós fazemos um estudo um pouco mais aguçado sobre estes temas aqui no nosso programa. Mas o Papa fica alegre, dentro do concílio nós estarmos tratando deste tema, mas mesmo também com aqueles irmãos que estão de nós separados. E aqui ele cita de um modo especial os orientais, mas nós sabemos também que muitos outros que não estão ligados à devoção à Igreja Católica Apostólica Romana também têm a sua devoção, a devida devoção à Mãe do Senhor e também do Salvador. Os orientais têm aí um grande fervor, uma grande devoção, uma veneração à Mãe de Deus sempre virgem. O Papa continua dizendo assim: todos os fiéis dirijam súplicas instantes à Mãe de Deus e Mãe dos homens, para que ela, que assistiu com suas orações aos alvores ou alvores da Igreja, também agora, exaltada no céu, acima de todos os anjos e bem-aventurados, interceda junto ao seu Filho, na comunhão de todos os santos, para que todas as famílias dos povos, quer se honrem do nome cristão, quer desconheçam ainda o Salvador, reúnam-se em paz e concórdia no único povo de Deus, para a glória da Santíssima e Indivisa Trindade. Continuamos suplicando, rezando. Veja que o concílio vai terminando em forma de oração, né? O convite é para que todos nós possamos suplicar a Mãe de Deus, que é também Mãe dos homens, para que continue nesta oração, assistindo a toda a Igreja, que nós queremos esta Igreja exaltada no céu, acima de todos os anjos bem-aventurados, que ela, a Virgem Maria, interceda junto ao seu Filho, para que possamos viver esta comunhão, uma comunhão com os santos que já estão na eternidade, nós que estamos buscando a santidade, possamos viver esta comunhão, mesmo por aqueles que nem sequer conhecem o Salvador, mas que possam ser reunidos na paz, na concórdia, para glorificarmos sempre a Trindade Santa. Muitos não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus Cristo, de conhecer Jesus Cristo, fazem parte de outras igrejas, de outras caminhadas, e assim o convite para vivermos também essa experiência. E o Papa vai encerrando, são as últimas palavras agora deste documento. Todas e cada uma das coisas que nesta Constituição dogmática se estabelecem parecem bem aos padres do concílio, e nós, pelo poder apostólico que nos foi confiado por Cristo, juntamente com os veneráveis padres no Espírito Santo, as aprovamos, decretamos e estabelecemos, e tudo quanto assim conciliarmente for estatuído, mandamos que para a glória de Deus seja promulgado. Roma, junto de São Pedro, aos 21 de novembro de 1964. Eu, Paulo, bispo da Igreja Católica, seguem-se as assinaturas dos padres conciliares. Veja aqui então, o Papa promulgando este documento, que é uma constituição dogmática, ou seja, temos aqui, de fato, orientações para a doutrina, para a fé dos cristãos católicos. Perpassamos desde o início lá por este mistério da Igreja, que vem do Pai e do Filho, as várias imagens da Igreja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Palavra de Deus, esta Igreja como sacramento do Pai. Depois no capítulo 2, um capítulo importante que nós vimos sobre o povo de Deus, este povo também que perpassa a história da salvação na Sagrada Escritura, este convite ao sacerdócio comum, também exercido nos sacramentos e a vida da Igreja, colocando aqui
fiéis, tanto religiosos como consagrados e ordenados no mesmo patamar do sacerdócio comum, também o sentido da fé, os carismas, esta universalidade, a catolicidade, os fiéis católicos, a relação com as igrejas não católicas, também com as igrejas não cristãs, com todos, o convite a vivermos este caráter missionário também da igreja. No capítulo 3 que nós vimos, né? Falando sobre a hierarquia e de um modo especial aqui a responsabilidade dos episcopos. Foi uma longa catequese falando sobre os bispos, sobre toda a presidência e a condução que os bispos são chamados a realizar. Depois vimos alguma coisa também sobre os presbíteros, os diáconos. Veja que eu estou fazendo aqui um grande resumão, né? De tudo que nós vimos, de tudo aquilo que nós partilhamos neste dia de hoje. Também depois o capítulo 4 foi um especial sobre o papel e a figura dos leigos, a figura dos leigos dentro da igreja, mas também depois o papel desses leigos no mundo, na consagração no mundo, no chamado a serem testemunhas, nas estruturas humanas, inclusive a política e outras instâncias. Depois o capítulo 5 foi a vocação universal à santidade da igreja, seja qual for o estado de vida, seja qual for a realidade em que nós estamos, o convite a vivermos esta santidade. Depois o capítulo 6 foi sobre os religiosos, a vida consagrada, os três conselhos evangélicos que os religiosos são convidados a professarem, mas que todos nós podemos de alguma forma vivermos também esta realidade. Aí nós vamos para o capítulo 7, que falava sobre esta índole escatológica, né? O final dos tempos, a comunhão da igreja com a celeste com a igreja peregrina, também o convite para nós olharmos rumo à eternidade. E por último, nós encerramos com o capítulo 8, que foi sobre a Virgem Maria dentro do mistério do Cristo e da igreja, que nós terminamos justamente esta semana, esse belíssimo percurso que nós fizemos com toda a igreja, podendo aprofundar um pouco mais deste grande mistério, que é a ação de Deus por meio da igreja junto ao mundo.